Olá, eu sou Marcelo Rodrigo, eu trabalho no graminsta.com.br e no proxtotal.com.br. E esse vídeo é uma atualização do meu vídeo anterior sobre automação de contas de Instagram. Nós vamos abordar coisas como utilização de proxies, fatores que fazem com que a automação tenha sucesso. Vai ter bastante informação técnica e bastante dica aqui nesse vídeo sobre automação de contas de Instagram. Primeira coisa, para onde a automação está indo? O que aconteceu com a automação no último ano, nos últimos meses aí? Nós tivemos muitas mudanças de algoritmo de Instagram. Ficou bem maluca a situação realmente. Hoje em dia, a realidade é que a fábrica de seguidores e de curtidas usando automação acabou. Porque o Instagram diminuiu drasticamente o número de atividades que se pode fazer por contas. Você dificilmente vai ver aí vendedores de seguidores e de curtidas com os mesmos números e valores de antes. Outra coisa, o modelo de vender automação como sendo uma atividade paralela que ocupava pouco tempo também acabou. Por quê? Porque exige-se muito mais agora para quem vai fazer automação. Eu vou explicar daqui a pouco do que se trata. A questão é que aquele modelo que o Gerenciagram usa, que o Boom usa, de vender o acesso para a plataforma e deixar o cliente se virar, acabou. Até porque não tem mais como o cliente se virar e ter os resultados esperados de fabriquinha de seguidores, principalmente, como existia antes. Como os volumes diminuíram bastante, a automação está mudando um pouco de foco. Ela vai deixar de atender o pessoal que estava indo só atrás de seguidores. O mercado da automação está virando para atender empresas ou quem faz venda, mesmo que seja a tia que vende um Avon, o carinha que vende um produto digital ou outro, seja o que for. Se houver venda, o Instagram continua sendo interessante, sim, para se utilizar com a automação, mas sem foco em seguidores. Os seguidores vão aumentando muito mais devagar do que antes, sim, vão aumentando. Se esses clientes, se esses vendedores pararem de utilizar a automação, eles vão perder bastante seguidores, porque quem fica parado perde, principalmente porque tem muita conta sendo banida. Se o camarada comprou seguidor, comprou curtida, ele vai ver uma diminuição maior ainda do número de seguidores nessa conta. Por quê? Muitos desses robôs, dessas contas utilizadas em robôs, caíram e, por consequência, ainda por alguns meses, provavelmente, esses números vão continuar caindo. Então, a gente pode dizer que a automação, como um produto único, não é mais interessante para o mercado. A automação, ela é interessante como parte de um produto daqui para frente. Por quê? Imagina que você tem um produto que você quer vender, que você tem uma empresa ou que trabalha em casa. O que você quer? Aumentar o número de vendas. Se essa é a tua intenção, o que você vai contratar? Uma empresa que vai te dar um acesso para uma plataforma que você tem que se virar sem ter conhecimento nenhum e torcer para aquilo te gerar venda? Ou uma empresa que te oferece automação e mais alguns banners que eles fabricam para você e para o seu negócio, que te ajudam a montar promoções, que entendam o seu business para montar as promoções para você, que fazem as postagens para você. É muito mais fácil que você contrate uma empresa dessa. Ah, Marcelo, mas então só automação, aquele dinheiro fácil, rápido acabou? Olha, na minha visão acabou. Até porque não existe mais só a fabriquinha de seguidores. Então, se você quer continuar com a automação, você precisa buscar uma plataforma que te entregue isso. Uma plataforma que permita que, mesmo sem conhecimento técnico de design, você consiga, por exemplo, criar conteúdo para esse cliente. Uma plataforma que permita que você faça postagem programada para esse cliente. Tudo isso de preferência num lugar só. Daí, esse cliente ele vai só acompanhar um relatório diário de crescimento dessa conta, que essa plataforma também precisa te oferecer, e de forma que você vai deixar de ser um entregador de seguidores para ser alguém que vai passar a ajudar uma empresa a vender mais. Ok, Marcelo, mas então para onde a gente corre? Olha, existem alguns grandes players de automação no mercado. Você tem aí o Nextpost, que perdeu no ano passado o suporte do fabricante, mas está aí a trancos e barrancos sobrevivendo com a ajuda aí de algumas comunidades. Você tem o Stackpost, que continua com o suporte do fabricante,
mas que também não tem uma velocidade muito boa para acompanhar as mudanças de algoritmo de Instagram. É uma plataforma que opera, mas que está sofrendo agora, por exemplo, com a questão dos bloqueios temporários, que eu vou explicar daqui a pouco. Você tem o Jarvi, que algumas pessoas estão utilizando, que é uma cópia do antigo Mass Planner, mas que não tem a opção de você mandar relatório para cliente, ele só faz automação e pronto. É diferente, por exemplo, do Nextpost, que tem um front-end que você pode mandar uma senha e um usuário para o cliente entrar, acompanhar o que está acontecendo, ele só automatiza e pronto. E o próprio Mass Planner, que é um dos mais antigos no mercado, também não tem essa interface para cliente e que está operando aí na surdina, quietinho, escondidinho aí já tem um tempo e só funciona através de indicação para usuários novos. Ah, Marcelo, mas tem aqui o amigo do vizinho, do primo, que é um super mega ultra cara que manja tudo de PHP e ele fez um sistema. Porra, eu cansei de ouvir isso. A realidade é a seguinte: não adianta você apostar numa plataforma minúscula. Se esse cara tropeça, cai de cabeça, é atropelado por um ônibus, como é que você fica? Você vai basear o teu business nisso? Não tem como, né, gente? Pelo amor de Deus. Fora que as automações grandes estão há anos no mercado apanhando do Instagram e adquirindo conhecimento e trabalhando aí contra as mudanças de algoritmo. Você acha que um cara desse vai se equiparar, por mais espertão que ele seja, a uma empresa que já tem anos de experiência acumulada? Pode até ser que funcione durante um tempo, mas esse cara vai ficar toda semana, todo dia acompanhando mudança de algoritmo para ficar mudando a plataforma dele? Ah, dificilmente, né? Vamos falar um pouquinho sobre proxy. É mais importante do que nunca você trabalhar com um bom proxy, que não seja flegado pelo Instagram, por exemplo. Um proxy que é flegado pelo Instagram é um proxy que não importa em que conta você coloque, o Instagram já sabe que não só aquele IP, mas que a subnet daquele IP, ou barra 24 inteiro daquele IP, foi flegado. Por exemplo, todos os IPs que nós testamos, que são utilizados aqui no Brasil, utilizados por grandes empresas de venda de proxy, estavam flegados. Nem são tantos assim, a gente conseguiu sim testar todas as subnets. De forma que, se você coloca a sua conta num proxy desse, o que acontece? A sua conta vai ficar sempre ali no sandbox ou com a bandeira amarela levantada pelo Instagram. E você, óbvio, que corre muito mais chance de levar bloco, levar ban, ter atividade diminuída, ter atividade bloqueada. Então, a primeira coisa para você ter uma automação que funcione é ter um proxy que o Instagram não conheça. Nesse aspecto, o Proxy Total conseguiu sair na frente. O Proxy Total possui algumas, são 3 ou 4 subnets aí por enquanto, que são subnets utilizadas de provedores de internet que fazem a venda da internet para empresas e para residências. Então é realmente um proxy residencial porque trata-se de um bloco que não está saindo de um data center. É um bloco que está saindo da ASN de um provedor de internet. Ok? Essa é uma das questões importantes. A outra questão importante para você ter um bom rendimento na sua conta é não deixar o Instagram perceber que você está usando um proxy. Nesse respeito, o Proxy Total também consegue te ajudar, porque esses proxies residenciais, eles são invisíveis, ou seja, eles retransmitem o header da requisição inicial. Eles não entregam uma header dizendo que aquela requisição passou por um outro IP. Ou seja, é como se você estivesse utilizando o IP da sua casa para colocar numa conta. Entendeu? Essa é a melhor situação possível em relação a proxy. Primeiro, um IP não flegado. Segundo, um IP que não apareça como proxy de fato. Se você quiser, eu forneço inclusive alguns endereços de sites que fazem o teste do header de proxy para vocês verem que realmente o proxy é invisível. Outra coisa muito importante em relação aos proxies. Galera, acorda, vai. Não se usa mais de uma conta de Instagram por proxy. Aceite isso. Aceita que dói menos, como o povo diz. A questão é que
O Instagram está de olho até mesmo nas atividades de contas com proxies invisíveis, com proxies residenciais. Agora, imagina lá se aparece, por exemplo, duas, três contas de automação no mesmo IP. Aí, por algum motivo, por alguma cagada de operação, o Instagram flaga uma dessas contas como sendo automação. Você acha que ele não vai desconfiar das outras contas que estão no mesmo IP? Lógico que ele vai desconfiar. E isso acontece direto. Daí às vezes eu escuto o argumento: ah, Marcelo, mas lá no IP da minha casa, a gente tem 5 pessoas, cada uma com um Instagram diferente, utilizando o mesmo IP. Ok, vamos analisar essa situação? Isso é fácil de entender. Você está utilizando automação no IP da tua casa nessas 5 contas? Não. Isso significa que você entra 1, 2 horas por dia, sua mãe umas 5 horas por dia, o seu pai umas 2, 3 e por aí vai. Não existe uma atividade constante de todas as 5 contas no mesmo IP. Entenda isso. Então, eu não permito, por exemplo, aqui nos meus proxies que eu vendo no Proxy Total, que se utilize mais de uma conta por proxy, por um motivo simples. Eu perdi mais de 5 subnets até o início desse ano, porque eu deixava isso livre. Os caras abusavam, o Instagram flegou, não só as contas, como as subnets todas. Eu perdi todas as subnets. Então, agora que eu consegui contratos que são bons aí com empresas que realmente fornecem proxies residenciais, IPs residenciais, na verdade, né, que eu coloco nos meus servidores de proxies, eu não vou permitir que se utilize mais de uma conta de Instagram por IP. Simples. Se você acha ruim isso, se você não acredita no que eu estou dizendo, não tem problema, procura aí outro fornecedor e utiliza. Agora, eu coloco inclusive uma monitoração via Packet Sniffer. Ou seja, eu estou monitorando o tempo todo aqui as minhas contas, os meus IPs, e eu consigo sim verificar se existe mais de um login por IP de Instagram. Se o meu sistema perceber isso, ele derruba não só aquele IP, mas todos os IPs que você comprou e ainda vai te banir de novas compras no Proxy Total. Portanto, eu não vou arriscar perder as minhas subnets. Eu diria que se você não quiser perder o seu dinheiro, é melhor que você não faça isso também. Outra coisa, existe um Trust Score funcionando nitidamente com as contas do Instagram. Isso significa que, se o Instagram entende que sua conta é operada por um humano, ele vai permitir que você faça mais atividades. Se ele entende que essa conta pode ser automatizada, ele vai diminuir o número de atividades que ele vai deixar você realizar. Existem contas de clientes utilizando 400, 800 ações por dia. São raras, mas existem. Porque são contas grandes. São contas de mais de 50 mil seguidores. Tem muitos directs sendo enviados e respondidos. Fica óbvio que aquilo é uma atividade humana. São contas que fazem live, enfim. Então, o Trust Score realmente existe. E se você quer uma maneira fantástica de ferrar com o Trust Score de uma conta, é só você fazer um monte de teste com proxy com a conta. Pega uma conta, coloca um proxy, depois coloca outro, que nem os doidos fazem aí, que são clientes meus. Os caras falam, vou ver se esse proxy é bom. Aí pega proxy de 3 lugares e coloca os 3 na mesma conta. Meu, pelo amor de Deus, você está queimando completamente o Trust Score daquela conta. E uma vez que você diminui o Trust Score, é o Instagram quem vai decidir se ele vai deixar o proxy A, B ou C funcionar naquela conta. Acorda! Esse tipo de teste não se faz mais hoje em dia com as contas. Não tem como. Então, se você quer testar um proxy, siga a receita. Tem uma receitinha de bolo que eu coloquei aí, por exemplo, na descrição do vídeo, que mostra como é que você faz para tirar uma conta daquele looping de bloqueios. Siga aquela receita e repare que naquela receita o último passo é você ativar aquela conta com o IP novo que você comprou. E uma coisa que você precisa entender é que qualquer mudança no comportamento daquela conta pode disparar um flag de bandeira amarela que vai limitar as atividades. Por exemplo, você pega lá um conjunto de IPs que pode estar funcionando muito bem numa conta, e aí você fala, esses IPs são bons, eu vou usar em outras. E aí de repente não funciona nas outras. Então, existe um fator que é o Trust Score mais o histórico da conta, os footprints que aquela conta deixa para trás.
né, que é a identificação da própria conta, o proxy e o comportamento da conta. Gente, tá difícil de quebrar esse novo algoritmo. É possível que ele nunca seja quebrado. A questão é como trabalhar com a nova situação. Antigamente a gente trocava um proxy de uma conta e resolvia qualquer bloqueio. Hoje em dia esquece. Sim, você precisa de um proxy bom, não tenha dúvidas disso, isso é o básico de qualquer automação. Mas os bloqueios que você vai levar depois, principalmente os bloqueios temporários, que são aqueles bloqueios de atividades, hora para curtir, hora para de seguir, não tem absolutamente nada a ver com o proxy. Se você já está usando um proxy bom e está tomando esse tipo de bloqueio, você precisa, na verdade, de uma automação que consiga lidar com esses bloqueios. A nossa plataforma, que é o graminsta.com.br, é graminsta.com.br. A Instagram é o contrário. Ela tem um recurso chamado gerenciamento de desbloqueios, é o GD que a gente chama. Esse gerenciamento consegue lidar com esses blocos temporários. Ele fica ligando e desligando a conta, baseado aqui em inteligência artificial, e ele consegue manter a conta funcionando dessa forma. Ah, Marcelo, mas a conta vai tomar bloco? Vai tomar bloco. Toda conta toma bloco, é raro uma conta que não tome bloco. O que a gente precisa é saber lidar com esses blocos. Então, gente, ó, toma cuidado, não fica pegando uma conta, colocando em 2, 3, 4 plataformas no mesmo dia, testando, essa plataforma é boa, essa não é, ou colocando e tirando proxy. Os resultados que você vai ter vão ser completamente enganosos. Tem gente que ainda pergunta sobre a questão da geolocalização. Tem que ser BR hoje em dia. É muito raro você ter conta que funciona bem com um bom número de atividades liberadas pelo Instagram, que tenha um usuário aqui no Brasil utilizando essa conta através do celular, no app do Instagram, e ao mesmo tempo com o IP de fora do Brasil numa automação. É muito raro. Isso não roda mais. Nem no ano passado isso já não funcionava legal. Tem que ser IPBR. Agora falando especificamente sobre parâmetros da automação, coisa que muita gente tem dúvida. Como eu disse, ninguém ainda conseguiu quebrar esse novo algoritmo do Instagram e é provável que não consiga durante muito tempo. Mas existem algumas dicas que são universais. Por exemplo, eu já falei aqui de não ficar usando plataforma pequena. Falei de 4 plataformas que estão relativamente funcionando aí no mercado. Eu falo relativamente porque nenhuma delas tem o controle do GD, de gerenciamento de desbloqueios, pelo menos até a data de hoje, 16/7/2019. As atividades que você programa na sua automação, elas precisam ocorrer todos os dias em horários diferentes para tentar humanizar isso. Coloque a conta para descansar de 6 a 8 horas por dia. Procure fazer no máximo entre 150 e 200 ações por dia, que reza a lenda que é esse o novo número aí que o Instagram está operando nessa data. Os testes que nós fizemos parecem indicar isso também, tá? Embora a gente não consiga afirmar. Evite ficar usando muitos filtros. Por exemplo, você coloca lá um filtro de gênero. Ah, eu quero atingir só mulheres aqui com essa conta. E aí você pega e coloca 2, 3 contas com 300 seguidores. Tua automação não vai funcionar. Você precisa de um leque de seguidores muito maior para poder ter um filtro funcionando. A gente está falando aí de pelo menos 5 a 10 contas com no mínimo 3.000 seguidores cada conta. Senão a automação não vai encontrar os targets nas procuras que ela faz e vai ficar com uma velocidade mais lenta ainda. Isso eu não estou nem falando de uma conta que levou bloco temporário. Mas você imagina uma conta com bloco temporário tentando operar e ainda por cima com poucas contas, com poucos seguidores. Um outro aspecto, evite ficar usando os filtros, porque o Instagram diminuiu o número de requisições que a API suporta. Isso aí, se você tiver uma conta com uma porrada de filtros, as consultas que a automação vai precisar fazer através dessa API vão ser provavelmente bloqueadas ao atingir um determinado limite. Então, quanto menos filtragem, melhor. Procure também ou seguir ou deixar de seguir. Não deixe as duas coisas ligadas ao mesmo tempo. E uma outra realidade que a gente está enfrentando muito
São esses bloqueios temporários. Isso está acontecendo com praticamente todas as contas. A conta, ela tem lá um determinado volume, de repente ela sofre um bloqueio só no seguir, mas continua curtindo, ou vice-versa, ou continua deixando de seguir e para de curtir, alguma coisa assim. Esses bloqueios são temporários, são bloqueios de horas. Se você tiver uma automação com um gerenciamento de desbloqueios bem funcional, você consegue lidar com isso tranquilamente, porque a sua conta vai ficar tendo as atividades sendo ligadas e desligadas o dia todo, de acordo com a inteligência aí desse gerenciador de desbloqueios. Mas ela não vai parar. Ela vai operar dessa forma e vai ter número no final do dia. Agora, se a sua conta está parada, ela não faz atividade nenhuma, não é bloqueio temporário. É um bloqueio diferente. Nesse caso, segue essa receitinha que eu coloquei aí na descrição, que basicamente para tirar esse looping aí de bloqueio, você vai precisar deixar essa conta parada por um tempo, depois mudar o agente mobile, tirar a Evercook, apagar cache e depois colocar o proxy novo aí da proxy total, o proxy residencial. Por último, siga essa receita, não pule nenhum passo, senão ela não vai funcionar. Então, basicamente, o que precisa ser feito é aumentar o Trust Score dessa conta. Procure fazer pelo menos umas 3 lives por semana, posts a cada 2 dias ou todos os dias de preferência. E procure oferecer um produto que seja um produto bom para o cliente final, não cômodo para você. Porque o mercado vai caminhar para contratar quem está oferecendo conteúdo junto com a automação. A história de que a automação dava uma grana como um trabalho adicional acabou, galera. Não rola mais. Tá cheio de gente desistindo disso. Se a tua atividade principal ela dá mais dinheiro, fique com a sua atividade principal. Se você quer realmente ganhar dinheiro com automação, ofereça conteúdo para o cliente. Nesse respeito, o graminsta.com.br vai te ajudar bastante, porque tem ferramenta para desenvolvimento de conteúdo lá dentro. Então, fazendo um resumo aqui sobre a questão dos bloqueios. Existem 2 tipos de bloqueios ocorrendo. É o bloqueio temporário de atividades, ora para uma atividade, ora para outra. Isso se resolve com um gerenciador de desbloqueios, como o do Gramista. E o bloqueio de conta. A conta parou, não faz nada. Você pode utilizar essa receitinha de bolo aí na descrição, seguindo todos os passos, sem pular nenhum passo, e utilizando um proxy residencial que preste. Não adianta você seguir essa receita e utilizar um proxy flegado pelo Instagram. Não vai funcionar. Talvez funcione aí por 1 ou 2 dias, mas aí depois o loop block vai voltar. E se você quiser utilizar aí o Graminsta, que é uma plataforma como se fosse um data center de automações, a gente vende para quem vende, ele tem os proxies residenciais invisíveis já inclusos, é um proxy residencial por conta, ele tem o gerenciamento de desbloqueios, tem o editor de imagens para criação de conteúdo. O André está colocando, inclusive hoje, o meu sócio, para rodar. A gente está apanhando aí já tem algumas semanas, mas já estamos finalizando a implementação da postagem de vídeos como se fosse live. Então você posta uma live, mas que na verdade você colocou um vídeo gravado que dá até para pegar do próprio YouTube. E o Gramista também tem uma análise turbinada, que é um conjunto de relatórios que você pode enviar para o teu cliente, mostrando o crescimento da conta diário. É muito legal. Dá para fazer até comparação de perfis, para você comparar o perfil do teu cliente com o perfil de um concorrente, por exemplo. E daí você não esquenta mais a cabeça com automação. Você vai revender uma plataforma totalmente white label, ou seja, você coloca o teu domínio, a gente cria uma instância separada para o teu domínio, você ganha um WordPress já com uma landing page de venda, ou pode utilizar um site institucional aí já com valor embutido, e a gente cobra um valor por conta hoje, no dia 16/7, ele é de R$ 29,99 por conta. Você só vai precisar operar a conta. A automação, o nosso sistema vai fazer, não vai esquentar a cabeça com proxy, com bloqueio, com nada disso. Isso aí a gente cuida para você. A gente tem aí uma pessoa que fica o dia todo só olhando as mudanças de algoritmo de Instagram, de API, fazendo ajuste. Só tem um detalhe importante. Para poder entrar no Graminsta, você precisa de no mínimo 10 ou 20 contas, tem que ver como é que está aí
o mínimo para a data que você vai pedir, e você precisa se comprometer em crescer no mínimo 50 contas a cada 3 meses. Ou seja, o Gramista é para quem quer crescer mesmo, tá? Não é para quem está buscando só uma automação para 10, 20 continhas, não. Nós estamos desenvolvendo um sistema para rodar junto com o Gramista que vai fazer uma avaliação dos seus seguidores ou do seguidor da conta do teu cliente. E ele vai dizer quais seguidores vale a pena manter, quais são robôs, quais são targets do business daquele cliente. Isso é muito importante, porque imagina, por exemplo, ao invés de você ter que mandar 2.000 directs, você mandar 200 para um público filezinho, que você sabe que é target realmente do que o cliente está vendendo. Isso está em fase de desenvolvimento. E qualquer tipo de atualização que eu tenha aí, eu vou procurar postar aqui ou nessa parte da descrição do vídeo, ou vou tentar colar aí no final desse vídeo para corrigir, atualizar ou fazer qualquer tipo de modificação nas informações aí à medida em que a gente venha se atualizando das novas métricas do Instagram e de novas práticas também que ajudam.